Depois de termos visto um bocado sobre programação funcional e um pouquinho em Haskell, né? E um pouquinho sobre programação imperativa em Python, a partir de hoje eu vou passar a falar sobre programação orientada a objetos. Primeiro em Python, depois em Java. E eu espero que ao longo desses vídeos restantes fique claro por que é que eu resolvi falar das duas linguagens, não apenas de uma só. Não é para confundir quem estiver assistindo. Mas antes de tudo, eu queria só dizer uma coisa. A gente já está usando objetos aqui. Desde o vídeo passado, os vídeos passados sobre Python, a gente já está usando objetos. Por exemplo, quando a gente chama a função bitlength para saber quantos bits são necessários para representar esse número inteiro aqui, a gente já está usando um objeto, porque o número inteiro é um objeto em Python. Da mesma forma, quando a gente transforma essa string aqui para que fique toda em letra minúscula, a gente usa essa notação aqui, ó, do pontinho e o nome da função, justamente porque esse string é um objeto e lower é uma função associada a esse objeto, que a gente chama de um método. Mesma coisa para bitlength com relação ao número inteiro. Ele é uma função associada a esse valor aqui. É um método. Analogamente para listas, né? Então, a gente já viu várias funções sobre listas, append, insert, pop. Pois é, todas essas funções elas são associadas à lista e a gente usa desse jeito, pontinho, nome da variável que guarda o objeto, né, o valor, ponto e o nome da função. Eu até falei no vídeo passado que era como se esse carinha aqui, ó, a variável, fosse um parâmetro da função. De certo modo, funciona como se fosse mesmo. Mas é um pouco diferente, porque a gente escreve dessa maneira. Por quê? Porque maus jogos é um objeto e pop é um método desse objeto. Então, tem dois objetos que são bem proeminentes, entre que a gente já viu, que são bem claramente objetos, que são listas e também dicionários, né, na aula passada. E hoje eu vou falar sobre um outro que são as tartarugas. Então, em Python, a gente tem uma biblioteca chamada Turtle, que permite que nós façamos desenhos na tela. E para criar um valor que representa o lápis, digamos, que a gente vai usar para desenhar na tela, a gente cria um objeto do tipo turtle, tartaruga, em inglês, feito nessa função aqui, que cria um triângulo com três lados. Né? Desculpa, cria um triângulo equilátero nas coordenadas com lado de tamanho, lado, nas coordenadas x e y. Então, ó, ele começa criando um objeto do tipo turtle. Então, esse turtle com T maiúsculo aqui é uma função especial que serve apenas para criar objetos desse tipo turtle, que já estão definidos lá por Python. E aí, a partir desse objeto que a gente criou, que fica guardado na variável t, vários métodos, várias funções associadas a esse objeto são chamadas. Uma para levantar o lápis da tela, é como se fosse, né? A abstração é essa. A gente tem um lápis que está na tela, está num papel. Quando a gente chama penup, é como se levantasse esse lápis para que ele possa se mexer sem riscar o papel. Então a gente mexe ele, a gente levanta ele, mexe ele até as posições x e y, coloca de volta no papel e aí faz o desenho de fato, né? Desenha um lado, gira, desenha o outro, gira, desenha o outro, né? E por fim devolve este objeto do tipo turtle como resultado da função. Né? Então, a partir daqui, por exemplo, a gente pode perguntar qual é a posição atual dessa tartaruga, né? Desse lápis, após a chamada à função triângulo aqui. Então, tartarugas são capazes de fazer várias coisas em Python. Né? Elas podem ir para frente, para trás, podem virar para a direita ou para a esquerda, podem ir direto para uma posição, podem ir para a posição apenas ao longo de uma coordenada, de um eixo, né? Então só para a posição tal do eixo X ou para a posição qual do eixo Y, podem sair do papel e voltar para o papel, podem dizer qual é a sua posição atual, podem mudar de cor, podem aparecer ou desaparecer.
Elas podem fazer várias coisas. Então, tem vários métodos, vários comportamentos associados a um objeto do tipo turtle. E aí, o detalhe é, a gente usa esse monte de funções. Por exemplo, para mudar a posição da turtle. Mas onde é que fica guardado a informação sobre qual é a posição atual? A gente sabe que a tartaruga tem várias funções, vários métodos associados a ela. Mas, ou seja, comportamentos, né? Mas e o estado? Né? E como é que a gente sabe, como é que, quando eu digo para a tartaruga ir para uma posição tal, como é que ela sabe para onde exatamente ela deve ir, caso essa posição dependa de onde ela estava antes? Como é que a tartaruga sabe, por exemplo, dizer qual é a sua posição atual, através do método position? Bom, ela sabe porque uma tartaruga, assim como qualquer objeto, além de poder ter comportamentos associados a ela, na forma de métodos, também pode ter variáveis associadas a ela. E no contexto de objetos, essas variáveis são chamadas de atributos. Em algumas linguagens são chamadas também de propriedades ou campos. Mas geralmente atributos. Campos no sentido de que se alguém já mexeu aqui com banco de dados, né, como campos em uma tabela do banco de dados. Né? Então, cada tartaruga ela tem um monte de variáveis lá dentro dela, associadas a ela, mas essas variáveis elas não são acessíveis externamente. Você só sabe qual é o valor atual usando funções, para aquelas onde é possível saber isso, e só pode mudar o valor delas usando os métodos associados ao objeto. Eu falo funções e métodos no contexto de objetos, é sempre a mesma coisa. Mesma coisa quando eu falar de atributos ou variáveis associadas a um objeto, ou propriedades associadas a um objeto, é a mesma coisa. Então, a gente sabe, já deu para imaginar, né, que, por exemplo, uma tartaruga tem várias informações associadas a ela. Tem uma posição, cor da caneta que está riscando, a direção para onde ela está apontando, né, se ela está riscando ou não, se está levantado ou não, e várias outras informações. Então, a tartaruga ela é capaz de fazer várias coisas, como a gente já viu. E ela também guarda várias informações. Então, a tartaruga, um objeto tartaruga, ele é uma combinação de comportamentos, ou seja, coisas que ela pode fazer, né, através de funções de métodos, e estado, ou seja, informações que ela guarda. Essas duas coisas estão juntas, né, e são indissociáveis no contexto de objetos. Né? E o que ela faz, claro, depende de e afeta as informações que ela guarda. Então a tartaruga, como eu já falei, né, ela é o que a gente chama de um objeto. Um objeto nada mais é do que um valor, né, como um número, como um string, etc. Inclusive em Python essas coisas são objetos também, que combina estado e comportamento. Isso é um pouco diferente, por exemplo, do que a gente tem em C, onde uma variável guarda um valor e o comportamento está em funções. E embora eu até possa forçar a barra um pouquinho lá para criar um struct que guarda variáveis e também tem algumas dessas variáveis são ponteiros para funções, não é o uso típico disso. Pode fazer e fica muito parecido com a ideia de objeto, mas é um pouquinho complicado para usar de um jeito que não acontece quando a gente tem uma linguagem que de fato é orientada a objetos. Então, um objeto ele é uma combinação de estado mais comportamento, né? Ou seja, ele é uma combinação de variáveis e funções. Então, objetos são criados através de uma função especial que se chama construtor. A gente vai ver como definir isso mais para frente, né? O construtor ele não é ele é invocado sempre através do nome do tipo que define aqueles objetos. Então, para tartaruga é a palavra turtle, né? Para uma lista a gente tem uma sintaxe especial. Listas são objetos, mas a gente tem uma sintaxe especial porque é um tipo pré-definido de Python, né? Que é aquele negócio de abrir um colchete e fechar outro colchete. Isso é como se fosse o construtor de uma lista. Eles são valores, como eu falei, né, eles estão na memória, são guardados na região de memória chamada heap. Eu já falei um pouco sobre isso na parte de programação funcional desse curso. Né? Então é a mesma região de memória onde que a gente aloca quando em C a gente chama um malloc, por exemplo, ou quando em C++ ou Java a gente dá um new.
né? E as variáveis internas de um objeto, elas são manipuladas através de métodos ou funções. Isso não quer dizer que não dá para manipulá-las diretamente, só que não é o comum, não é o recomendado. Então temos alguns exemplos que a gente já viu, né? Em Python, todo tipo define um objeto. Isso vale para inteiro, para string, mas normalmente quando a gente pensa em termos de objetos, a gente está pensando mais em coisas mais complexas, como por exemplo, tartarugas, dicionários e listas. E é importante dizer que objetos, eles normalmente são usados como um mecanismo de encapsulamento. Essa é uma das principais motivações para usar objetos e uma das grandes vantagens de usar objetos. Eles são um mecanismo de abstração. A gente abstrai do estado interno do objeto. Pô, a gente não sabe, por exemplo, o que uma tartaruga guarda. Né? A gente não sabe como é que essa informação é representada internamente a tartaruga. Mesma coisa para uma lista. A gente pode, se eu disser para vocês que uma lista em Python é implementada como uma lista ligada, uma lista encadeada, ou que é implementada como um vetor dinâmico, um array dinâmico, a gente sabe que é um array dinâmico, mas qualquer um dos dois não importa, contanto que as funções se comportem do mesmo jeito para as duas representações internas. Então, o estado do objeto ele é encapsulado, ele não é visível para o mundo exterior. Ele é uma coisa interna que só deve ser afetada pelos métodos. Por que isso? Porque se eu quiser mudar a forma como os objetos representam seu estado interno, eu posso fazer isso sem afetar quem já usa aquele objeto. E isso é uma vantagem muito grande. E aí, assim, é importante dizer, isso pode parecer estranho, porque a gente está acostumado a usar linguagens como C, mas a vida real é assim. Então, se a gente vai usar um amplificadorzinho como esse aqui, a gente usa ele só através dos botões. Não importa muito, por exemplo, se ele é valvulado, como aqueles amplificadores mais antigos que o pessoal que toca blues gosta muito, que distorce naturalmente, ou se ele é um amplificador todo eletrônico, né? E aí distorção zero, fidelidade muito alta, mas como diriam os bluseiros, não tem alma. Bom, enfim, não quero entrar nisso. Mas a representação interna, como ele está implementado internamente, não importa para quem usa os botõezinhos aqui em cima. Só importam os botõezinhos, só importam as formas de controlar o comportamento desse dispositivo. Da mesma forma para listas, né? Não importa se eu uso uma função para ordenar a lista, como essa sort aqui, não importa se ele usa bubble sort, merge sort, quick sort, radix sort, o que quer que seja, não importa. O que importa é que ele ordena e, independentemente de qual algoritmo a gente usa do mesmo jeito. Né? Isso é completamente abstraído para quem usa. Então, quem implementa esse tipo lista de Python, objetos do tipo lista em Python, ou seja, as pessoas que desenvolvem Python, não precisa se preocupar em quebrar o código de quem já usa isso quando muda o algoritmo de ordenação. Porque a maneira de usar vai ser a mesma se os métodos se mantêm do mesmo jeito. Se o que a gente chama de interface do objeto, ou seja, a maneira como você interage com ele, né, normalmente o conjunto de métodos mesmo, se mantém a mesma. No caso da caixinha de som, a interface são esses botões. Né? No caso do objeto, são os métodos. Né? Em geral, a implementação não deve importar. Um objeto bem projetado, ele é projetado de tal maneira que a implementação interna não importa. Né? Além disso, quando a gente cria vários objetos do mesmo tipo, várias listas, esses caras são independentes, né, como a gente vê aqui. Então tem uma lista pequena, tem uma lista grande. Modificações na lista grande não afetam a lista pequena de nenhuma maneira, né? Eles são valores diferentes na memória. E uma última coisa que eu queria dizer é que objetos usam semântica de referência. Eu acho que eu falei um pouco sobre isso na aula passada, quando eu falei de listas e dicionários, né? Mas isso vale para objetos em geral. Então, eu criei aqui um dicionário que tem códigos de área, como aquele que eu usei como exemplo no vídeo passado, né? E aí eu atribuí o objeto que é apontado por essa variável, que está com acento, não deveria estar, para essa variável irrelevantes. E aí, ó, através dela, eu removi
o registro aqui do dicionário referente ao Código de País da gloriosa República Insular de Vanuatu, né? E aí o que acontece? Tem um errinho aqui nesse slide, deixa eu remover esse cara aqui, aproveitar e ajeitar. Então, quando eu removo esse cara, irrelevantes não tem mais o Código de País da gloriosa República Insular de Vanuatu. Só que, como tanto irrelevantes quanto códigos estão apontando para o mesmo dicionário na memória, é o mesmo objeto na memória, mudou através de um, isso é visível através do outro. Claro, a gente pode criar uma cópia do objeto, como a gente viu que dá para fazer direto já com listas. Tem maneiras de fazer isso para qualquer tipo de objeto. Mas é importante ter em mente, né, a semântica de referência, como é em outras linguagens que os objetos. Então, se você já viu objetos em alguma outra linguagem, funciona do mesmo jeito para Python. É importante dizer que também é possível criar nossos próprios objetos, nossos próprios tipos de objetos. Né? Criar objetos a gente já viu que dá, é só chamar o construtor de um tipo pré-existente, como lista, dicionário, tartaruga, enfim. Mas a gente também pode criar novos tipos de objeto. E aí a gente vai ver isso no próximo vídeo.